Preste contas de sua mordomia, pois você não poderá mais ser mordomo. Lucas capítulo 16, versículo 2. A primeira parte deste texto se aplica a todos nós. A segunda parte se aplicará a cada um de nós em breve. Preste contas de sua mordomia. É uma ordem que pode ser dirigida aos ímpios. Eles são responsáveis perante Deus por tudo o que têm, ou tiveram, ou terão. A lei do Senhor não é relaxada porque eles pecaram. Eles ainda permanecem responsáveis perante Deus, mesmo que tentem livrar-se do jugo do Todo-Poderoso. Como criaturas formadas pela mão divina e sustentadas pelo poder divino, elas são obrigadas a servir a Deus. E se eles não o fizerem e não o quiserem, suas reivindicações sobre eles não cessam, e a cada um deles ele diz: preste contas de sua mordomia. Este texto também pode ser aplicado aos filhos de Deus, aos piedosos, porém em um sentido diferente e de outra maneira. Pois antes de tudo, os piedosos são filhos de Deus. Eles são considerados como estando em Cristo. Eles não são apenas súditos de Deus, pois tudo o que deviam a Deus como pecadores foi cumprido por Jesus Cristo, seu substituto e salvador. Eles foram, portanto, colocados em uma posição diferente da dos outros homens, mas tendo sido salvos pela graça e adotados na família de Deus, foram-lhe confiados talentos que deverão usar para a sua honra e glória. Sendo filhos do Senhor e sendo salvos, eles se tornam seus servos, e como seus servos, eles estão sob responsabilidade para com Deus, e todos terão que prestar contas a ele de sua mordomia. Olhe para Eli. Não tenho dúvidas de que ele era um homem salvo, mas Deus fez dele um mordomo de sua própria família, bem como um profeta para Israel, e ele teve que prestar conta de sua mordomia. E porque ele não tinha sido fiel nisso, embora não estivesse eternamente condenado, ainda assim ele sofreu miseravelmente quando lhe disseram que toda a sua casa seria destruída, e também quando ele ouviu falar da morte de seus filhos. E como a notícia mais terrível de todas, soube que a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Deus o visitou na qualidade de mordomo, fez com que ele prestasse contas e concedeu-lhe nesta vida uma pesada penalidade por sua infidelidade. E não duvido que muitos filhos de Deus que foram salvos no final, ainda assim, sendo considerados infiéis como mordomos, tiveram que sofrer muito, perderam muita honra e muita comunhão com Deus, e muito de alto valor avanço no caminho da graça de que outra forma ele poderia ter obtido. Davi foi outro desses mordomos. Ele não era uma alma perdida. Não tenho dúvidas de que ele estava entre os santos salvos e abençoados no céu, mas como mordomo não foi considerado fiel. Você se lembra de quão gravemente ele pecou e a partir daquele momento sua família estava cheia de rebelião, seu reino estava cheio de problemas e ele foi com ossos quebrados até o túmulo. Portanto, posso dizer a vocês, filhos de Deus, que não estão sob a lei, e não me dirijo a vocês de forma alguma em termos legais quando falo assim com vocês. Vocês também têm uma mordomia. Dê conta disso, ou então, talvez, você não será mais poupado. Ou, sendo poupado, você ainda pode ter sinais de descontentamento de seu Senhor, que poderá levar consigo até mesmo para o túmulo. Graças a Deus, você deve deixá-los lá, mas seria mais para a glória de Deus e para o seu próprio conforto não tê-los. Desejo nesta última noite de sábado de mais um ano, não tanto falar com vocês, mas fazer com que falem comigo mesmo. Então, primeiro, pensaremos juntos sobre a exigência razoável feita em nosso texto. Preste contas de sua mordomia. A seguir, examinaremos algumas razões pelas quais devemos prestar contas imediatamente de nossas mordomia. E por último, consideraremos a razão de peso no texto que chegará com força a cada um de nós, mais cedo ou mais tarde. Você não pode mais ser mordomo.
Primeiro, então, consideraremos essa exigência razoável e deixemos que cada um de nós tente cumpri-la. Preste contas de sua mordomia. Você, homem de Deus, você, alma sem Cristo, você, homem idoso, você, jovem irmã, preste contas de sua mordomia. Primeiro, preste contas da administração de seu tempo. Como você gastou? Não foram desperdiçadas muitas horas, ou pior do que desperdiçadas, em frivolidade e pecado? Você viveu como um homem moribundo deveria viver? Você já empregou suas horas lembrando que elas são muito poucas e mais preciosas do que os diamantes da coroa de um imperador? E quanto ao seu tempo? Não foi gasto muito disso na indolência, em conversas fúteis ou que não ministraram a edificação? Você não precisa se acusar pelo tempo gasto em recreação legal que pode sustentar seu corpo e prepará-lo melhor para o serviço do Senhor. É bom que vocês tenham tal recreação, mas quanto tempo é totalmente desperdiçado por algumas pessoas, nem usando para o bem deste mundo, nem daquele que está por vir, mas totalmente desperdiçado a serviço do pecado e de si mesmo, Satanás. Onde, por exemplo, alguns de vocês passaram ontem, como empregaram suas preciosas horas? Vou apenas trazer em sua lembrança um dia. Foi um dia bem aproveitado? É bem passada aquela hora que se passa na companhia de bêbados? Você chama aquele dia bem passado quem entrega a tumultos ou aquela noite que está contaminada com devassidão? Eu cobro que você responda a esta pergunta para cada momento que Deus lhe emprestou. Ele pedirá contas do que você fez com ele. Não há uma hora desde que você começou a entender o certo e o errado pelo qual você não terá que prestar contas a Deus. Se não houvesse nada além de tempo confiado à nossa mordomia, aqui há espaço, de fato, para um exame de consciência e um acerto de contas. Preste contas de sua mordomia. A seguir, quanto aos seus talentos, todos nós variamos em nossos dons naturais e em nossas aquisições. Um tem a língua da eloquência, outro tem a pena de um escritor hábil e um terceiro tem um olhar artístico que discerne a beleza. Mas, quaisquer que sejam esses dons que tenhamos, eles pertencem a Deus e devem ser usados em seu serviço. Alguns têm apenas os dons que os qualificam para ganhar o pão de cada dia através do trabalho manual. Eles têm apenas pouca força mental, mas, por esse pouco, devem prestar contas e também pela força física com a qual Deus os abençoou. Não há ninguém aqui sem talento de algum tipo ou de outro. Não há nenhum indivíduo aqui sem alguma forma de poder dado pela natureza ou adquirido pela educação. Todos somos dotados em um grau ou do outro e devemos, cada um, prestar contas desse talento. Que conta devem dar alguns que foram dotados de 10 talentos, mas desperdiçaram todos eles? Qual deve ser o relato prestado por um Napoleão? Qual deve ser o cálculo dado por um Voltaire, com todos os esplendor do seu intelecto colocado aos pés de Satanás e profanado para a condenação da humanidade? No entanto, enquanto vocês pensam nesses grandes seres da terra, não se esqueçam de si mesmos. Qual foi seu presente especial? Você pode falar bastante bem em algumas empresas. Você já falou em nome de Cristo? Você pode escrever bem, mas julga que não tem nenhum dom mesquinho nessa direção. Sua caneta já escreveu uma linha que levará seus semelhantes ao serviço do Salvador? O quê? Tendo 10 talentos, eles estão todos embrulhados em guardanapos ou todos usados para si mesmo, e nenhum empregado para Deus, para a santidade, para a verdade de Deus, para a justiça? Com que severidade chega você à ordem, preste contas de sua mordomia. No entanto, receio que nenhum de nós possamos prestar contas dos nossos talentos sem medo e tremor. A seguir, dê conta de sua substância. Variamos muito quanto às nossas circunstâncias temporais.
Suponho que há alguns presentes a quem Deus confiou grande riqueza, outros a quem ele deu uma substância considerável e que para a maioria de nós ele deu um pouco mais do que é absolutamente necessário para nossas necessidades reais. Mas seja muito ou pouco, devemos prestar contas de tudo. Não sei o que alguns professores ricos terão a dizer a respeito daquilo que dão à causa de Deus. Não é o dízimo de sua substância. É, por assim dizer, mas as fatias de queijo e as pontas da vela. E eles só dão isso por uma questão de aparência, porque não parecia respeitável se eles os retivessem completamente. Os cofres da igreja nunca estariam tão vazios como estão se alguns dos administradores da igreja não fossem fiéis à sua confiança. É muito triste pensar em alguns dos grandes homens do nosso país que têm rendimentos que, num único mês, forneceriam um sustento competente para uma família inteira durante toda a sua vida. Eu me pergunto que tipo de cálculo será o deles quando tiverem que prestar contas de centenas de milhares ou mesmo milhões de libras? Para alguns deles, tudo o que poderão dizer será: tanta coisa perdida na pista de corrida, tanta coisa gasta com uma amante, tanto dinheiro pago por diamantes, tanta coisa desperdiçada nesta forma de desperdício e tanta coisa naquilo. Mas para os pobres e necessitados que estão perecendo nas nossas ruas, as multidões que desejam até mesmo o pão necessário, alguns deles não fizeram absolutamente nada. Há grandes exceções, nomes que sobreviverão enquanto a filantropia for valorizada entre a humanidade. Mas as exceções são tão terrivelmente poucas que, quando os homens ricos da Inglaterra forem indicados no tribunal de Deus, como certamente serão, o relato de suas mordomias será verdadeiramente terrível. No entanto, o que é você e o que sou eu para julgar assim, se não podemos dizer que temos sido fiéis com o nosso pouco? Pergunto se você já fez isso e rogo-lhe que faça um cálculo em sua mente, agora, de sua administração do ouro ou da prata, ou do cobre que Deus lhe confiou. Devemos prestar contas em seguida de nossa influência. Todo mundo tem algum tipo de influência. A mãe, que nunca sai do berçário, exerce uma influência maravilhosa sobre seus filhinhos. Embora nenhum vizinho sinta a força de sua influência e ninguém, exceto seus próprios pequeninos, sejam afetados por sua fidelidade. E quem sabe se ela está pressionando contra o seu peito, talvez um Whitefield, que trovejará o evangelho por toda a extensão da terra, ou talvez por outro lado, um infiel, cujas terríveis blasfêmias arruinarão multidões? Há uma influência que a mãe tem pela qual ela deve prestar contas a Deus, e a influência do pai. Ah, pais, vocês não podem se livrar de suas obrigações para com seus filhos, mandando-os para a escola, seja para uma escola dominical ou para o internato. Eles são seus filhos, e você deve prestar contas de sua mordomia em relação à sua própria prole. Sim, e até mesmo a enfermeira. Embora pareça de pouca importância na comunidade, ainda assim ela também tem uma influência sobre seu pequeno cargo que ela deve usar para Cristo. Não apenas aquele que emociona um senado com sua oratória, mas também aquele que fala uma palavra da bancada do carpinteiro. Cada um tem sua influência e cada um deve usá-la e dar conta dela. Não apenas um homem que, ao recusar emprestar os seus milhões, poderia evitar os horrores da guerra, mas um homem que, com um sorriso, poderia ajudar a rir do pecado, ou com uma palavra de repreensão, poderia mostrar que o abominava. Não há nenhum de vocês sem influência, e eu pergunto agora: como vocês têm usado isso? Sempre esteve ao lado do Senhor? Preste contas de sua mordomia, pois essa influência nem sempre durará. Poderíamos passar a considerar todas as outras coisas que Deus nos confiou, mas o tempo nos faltaria. Por isso, lembrarei a vocês, meus queridos amigos, com muito carinho,
porque a conta que vocês deverão prestar e que peço que prestem agora não é uma conta referente a outras pessoas. Oh, como seria bom se tivéssemos que fazer isso, não seria? Com que entusiasmos alguns empreenderiam a tarefa se tivessem que fazer um relato sobre o caráter de outras pessoas? Com que facilidade cada um de nós pode bancar o detetive de nossos semelhantes? Quão prontos estamos para dizer deste homem: ah, sim, ele dá muito dinheiro, mas é apenas por ostentação. Ou daquela mulher: sim, ela parece ser cristã, mas você não conhece sua vida privada. Ou daquele ministro do Evangelho: sim, ele é muito zeloso, mas faz bem do seu ministério. Gostaríamos assim de calcular os nossos semelhantes, e a nossa aritmética é maravilhosamente precisa, pelo menos assim pensamos. Mas quando outras pessoas nos classificam de acordo com a mesma regra, a aritmética parece terrivelmente fora de ordem e não podemos acreditar que esteja certa. Ah, mas no grande julgamento não seremos solicitados a prestar contas pelos outros, nem pedirei a nenhum de vocês, agora, que pense na conduta dos outros. E se os outros forem pior do que você, isso torna melhor ou menos culpado? E se os outros não forem tudo o que parecem ser, talvez você também não seja. De qualquer forma, a hipocrisia deles não fará com que sua pretensão seja verdadeira. Julguem-se para não serem julgados. Que cada homem enfie a lanceta em sua própria ferida e cuide dos assuntos de sua própria alma, pois cada um deve prestar conta de si mesmo a Deus. Lembre-se também de que você não é chamado a prestar conta aos outros. Infelizmente, há muitas pessoas que parecem viver apenas para conquistar a estima de seus semelhantes, alguém por quem admiramos. Se o fizermos, mas tivermos o sorriso desse alguém, achamos que está tudo bem. Talvez alguns aqui estejam com o coração partido porque aquele sorriso desapareceu e eles foram mal julgados e condenados injustamente. É uma questão pequena ser julgada pelo julgamento do homem. E quem é aquele que julga o servo de outro homem? Para o seu próprio senhor, o servo permanecerá de pé ou cairá, e não para este juiz intrometido. Meus queridos amigos, quando a opinião de um se inclina para um lado e de outro para o outro, quando vemos a opinião pública tão inquieta e mutável quanto o catavento do campanário da igreja, girando com cada vento que sopra, podemos muito bem oferecer desafio a tudo e graças a Deus que a última barra não é influenciada pelas loucuras dos tempos e que o grande juiz não dará seu veredicto de acordo com os caprichos de uma hora, mas de acordo com a regra da equidade absoluta. No entanto, lembre-se de que, se é difícil ser julgado pelo homem, será ainda mais severo ser julgado por Deus. Se mesmo pesados na balança dos homens, alguns de nós forem considerados deficientes, como suportaremos ser colocados na balança infalível ajustada pela mão divina, sermos julgados por aquele que não pode errar e ter nosso destino fixado para toda a eternidade, no céu ou no inferno? Lembre-se disso, meu querido ouvinte, e esteja pronto para prestar conta da sua mordomia, não ao seu próximo, mas ao grande Criador e Juiz de todos. Lembre-se também, queridos amigos, que a conta a ser prestada será de cada homem pessoalmente a respeito de si mesmo. E qualquer que seja o relato de outro homem, isso não o afetará. Alguns homens não terão sido melhores do que outros de vocês. No entanto, se você morrer como eles morreram, muitos grupos não tornarão o inferno mais legal. Se alguns homens tiverem sido piores do que outros de vocês, isso certamente não diminuirá a sua punição se vocês souberem que a condenação deles é mais pesada que a sua. Esqueça por um momento que existem outros homens no mundo e fique individual e separadamente diante daqueles olhos terríveis que os examinam completamente, pois Deus julgará cada um de vocês como se não houvesse outros homens para julgar.
e leia o mais íntimo de seu coração, como se ele não tivesse outro objeto para olhar. Preste contas, então, de sua mordomia. Deus nos conceda a graça de dar, em cada um desses itens separados que mencionei, uma declaração honesta, não apenas à nossa própria consciência, mas àquele que é o juiz de todos. Agora, por alguns minutos, vamos examinar algumas razões pelas quais devemos imediatamente prestar conta de nossa mordomia. Era uma máxima de Pitágoras que cada um de seus discípulos deveria, a cada noite, registrar as ações do dia. Penso que é bom fazê-la, pois não podemos fazer muitas vezes uma retrospectiva do passado. Mas como talvez alguns de vós tenham sido negligentes deste dever, permita-me lembrar-vos que chegamos, por assim dizer, ao entardecer do ano, e parece ser mais adequado que, antes de passarmos para outro ano de graça, devemos em nosso coração e consciência fazer um balanço e prestar contas de nossa mordomia. Sente-se um pouco, peregrino, sente-se um pouco. Aqui está o marco, marcado com o fim de mais um ano. Sente-se nele, coloque a mão nesta testa e pense. E coloque a mão sobre o coração e procure e veja o que há lá. Esta última noite de sábado do ano é o momento mais apropriado para prestar este relato, e peço-lhe que o use para fazer o relato que deverá apresentar diante de Deus. E se você não se sentir disposto a fazê-lo, eu pressionarei ainda mais seriamente para que o faça. Não há pessoas que não gostem tanto de consultar seus livros contábeis quanto aqueles que estão insolventes. Aqueles que não mantêm livros, quando comparecem ao tribunal, são considerados bandidos de primeira linha. E homens que não guardam lembranças mentais do passado e não trazem lembranças de seus pecados, tentando esquecê-los todos. Pode ter certeza que eles estão enganando a si mesmos. Se vocês não ousam examinar seus corações, temo que haja uma razão para esse medo e que, acima de todos os outros, vocês devem ser diligentes nessa busca. Permita-me lembrá-lo de que, se tudo estiver errado com você, é melhor que você saiba disso. Só o marinheiro mais imprudente prefere não saber se há uma rocha no percurso que está navegando. Ó senhores, vocês são como o avestruz que, tendo coberto a cabeça na areia e fechado os olhos para o caçador, pensa que está tudo seguro? Rogo-lhe que procure saber o pior do seu caso. Parece-me que qualquer homem honesto e sensato gostaria de fazer isso. Não há nada que um homem sábio odeia mais quando está doente do que ter um médico atendendo que sempre, se puder, dará um relato lisonjeiro, mas nunca falará a verdade sobre seu paciente. Não deixe que seu coração o lisonjeie por mais tempo, mas diga-lhe, minha alma, faça um relato honesto, veja o que e onde você está e se você é servo de Deus ou não, fazendo o que Deus quer que você faça. Crente em Cristo, será bom para você fazer esse relato, porque descobrirá que isso ajudará a valorizar mais o seu Salvador. Nunca olho para o meu próprio coração sem primeiro sentir vergonha e depois sentir um amor maior por aquele que amou eternamente um pecador como eu. Tenho certeza de que isso os deixará de joelhos se vocês honestamente investigarem suas próprias vidas. Há o suficiente na história de uma única semana para fazer você valorizar o seu Redentor mais do que nunca, se você compreender plenamente a culpa daquela semana e a grandeza de sua graça em perdoá-lo. Ó cristão, se você deseja ser levado para mais perto do seu Salvador, procure e veja, confesse, arrependa-se e busque o perdão. Vá novamente para a cruz, porque você sentiu novamente o peso do pecado que pregou seu Salvador ali. E, homem ímpio, pressiono você também a prestar contas de sua mordomia, porque talvez o mesmo resultado possa ocorrer com você. Se você descobrir que não pode dar um relato tão bom quanto pensava que poderia quando estava envolvido na justiça própria, talvez você fique alarmado e consternado ao ver o verdadeiro estado do caso.
e pode ser que Deus, o Espírito Santo, o levará a dizer: irei a Jesus, pois estou perdido sem ele. Apressar-me-ei para a sua cruz, pois preciso do perdão que o seu sangue comprou. Irei agora com a linguagem da confissão em meus lábios e rogo-lhe que me aceite antes que outro ano comece. Parece que já faz muito tempo que não falo com alguns de vocês, jogando-me de um lado para o outro na cama, sofrendo grandes dores. Pensei que aqueles de vocês a quem tenho pregado agora, durante todos esses anos, terão que prestar contas de cada discurso que lhes fiz e de cada exortação com a qual eu te enfrentei. Eu lhe imploro, procure prestar contas imediatamente a seu Deus em particular e peço-lhe que humilhe e o atraia docemente a confiar em seu querido Filho para que você possa ser salvo. Não posso suportar a ideia de que alguns de vocês estão perdidos. Eu esperava que aqueles que substituíram meu lugar durante minha doença pudessem, talvez, ter sido orientadas a atirar a flecha mais diretamente do que eu. Uma coisa eu sei: não havia entre todos eles, quem quer que fossem, alguém que desejasse mais ansiosamente que você encontrasse o Salvador do que eu. E eu oro neste momento, já que nunca mais pregarei para vocês em outro sábado deste ano, que esta noite seja a última que você passará em pecado, e que amanhã possa ser um aniversário espiritual para você, o primeiro dia no qual você se regozijará em um Salvador. Não, para que nesta mesma noite você nasça de novo e se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém.